Olá, meus irmãos em Cristo, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos começando uma nova semana e o meu sincero desejo é que a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo acompanhe a cada um de vocês, esteja abundantemente sobre cada um de vocês, também sobre os seus familiares e mais do que nunca, meus irmãos, para cada dia, para cada novo começo de semana, nós precisamos indispensavelmente das bênçãos do Espírito Santo sobre nós. O tempo é curto, nós estamos ainda muito aquém do que realmente precisamos estar para podermos receber o selo de Deus e passarmos incólumes por essas últimas provas que hão de vir sobre o mundo. E, como eu disse, é indispensável o diário batismo do Espírito Santo. E para esse começo de semana eu desejo então que o Espírito Santo seja derramado grandemente, poderosamente, sem medidas, sobre cada um de vocês e também sobre os seus familiares, trazendo assim convicção ao coração, conversão genuína, santificação e aquele aperfeiçoamento do caráter, pois nós sabemos que Jesus, ele aguarda frementemente que a sua própria imagem, a perfeita imagem do seu caráter se reflita em sua igreja. Pois, como está lá em Parábolas de Jesus, na página 69, é justamente quando essa perfeição de caráter, a qual nós obtemos pelo constante receber do Espírito Santo em nossas vidas, é quando obtermos essa perfeição de caráter que então o Senhor pode vir a esta terra, reclamar um remanescente como o seu, porque verdadeiramente esse vai se tornar uma espécie de um espelho a refletir a glória do Senhor ao mundo. Meus irmãos, esse é o Evangelho eterno. É bem verdade que em Apocalipse 14 nós temos ali as três mensagens angelicais, o primeiro, o segundo e o terceiro anjo, e realmente a palavra de Deus nos diz que esse é o Evangelho eterno, o qual nós devemos pregar ao mundo. Todavia, a primeira, a segunda e a terceira mensagem sem o amor é como o símbolo que retine e, na verdade, assim como Paulo descreve lá em 1 Coríntios, aquele capítulo 13, o qual vem dizendo o que são as coisas, o que são as obras sem o amor, sem possuir esse caráter de Cristo, assim também as três mensagens angelicais, a verdade presente para este tempo, sem o amor de Deus em nosso coração, não terá real poder de alcançar os corações a fim de trazer essas pessoas para o povo remanescente e a fim de preparar essas pessoas para poderem receber o selo de Deus e estarem em pé na presença do Senhor naquele grande dia, o dia do Deus Todo-Poderoso, dia em que os céus estarão cobertos, como diz o grande conflito, como uma espécie de lençol de chamas, e raios e trovões vão estrondar e iluminar toda a criação, no dia o qual a terra irá se requebrar semelhantemente às ondas do mar, dia em que saraiva de pedras de mais ou menos um talento estarão a destruir as obras desta terra, mas aqueles que receberem o selo de Deus estarão como que no pavilhão do Senhor, como que guardados no pavilhão do Senhor, com seus rostos a resplandecerem e a olharem para cima e cantarem: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, nós não vamos temer. Ainda que a terra se transtorne no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumeixem, e ainda que em sua ira todos os montes se estremeçam. Naquele dia, meus irmãos, o Salmo 46 será então o cântico dos salmos. Leia lá o Salmo 46, medite nisso, não são palavras minhas. O Espírito da Profecia, no grande conflito, ele diz que verdadeiramente esse salmo ele será cantado naquele dia, enquanto a sétima praga estiver arruinando o planeta.
todos os santos com alegria estarão proferindo essas palavras de louvor, de adoração e de extrema confiança no nosso Senhor. Bom, eu não estou em minha casa, estou em uma viagem, pois vim encontrar a minha futura dupla missionária, se assim eu posso dizer. Deus, pela sua misericórdia, tem preparado uma parceira a qual estará comigo, trabalhando também nessa obra, ajudando para que as mensagens possam diariamente ser produzidas e assim alcançarem os corações, tanto das ovelhinhas perdidas da casa de Israel, como de todos aqueles que ainda não conhecem a verdade presente. Então, como meus irmãos e também como meus amigos, porque nós estamos diariamente aqui, eu falando, mas os irmãos também estão falando comigo, respondendo ali nos seus comentários. Então, eu abro meu coração para os meus amigos, pedindo que vocês também orem por essa união, para que Deus nos abençoe e verdadeiramente faça com que essa união e este casamento, que provavelmente no final de maio, pela graça do Senhor, estará acontecendo, que isso seja para a honra, para a glória do Senhor e para juntos termos mais forças para então avançarmos nessa missão. Conto com a oração de vocês, meus amigos. E vamos meditar brevemente aqui nas palavras que estão em Apocalipse 22, versículo 12, palavras as quais foram proferidas pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E nesse versículo diz o seguinte: e eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Meus irmãos, o apóstolo João foi o último dos apóstolos a morrer, o único que morreu de morte natural. Alguns dizem que ele morreu na ilha de Patmos, mas muitos teólogos acreditam que ele saiu da ilha de Patmos e depois de alguns anos ele veio então a falecer. Mas essas palavras foram então ouvidas pelo profeta quando ele ainda se encontrava ali na ilha de Patmos. Naquele tempo, ainda que Jesus dissesse venham sem demora, então era mais lógico que as pessoas entendessem que esse venho sem demora se dava por conta da própria morte, porque a vida é curta, 70, 80 anos, os que chegam um pouquinho mais além, vão a 90, 100 anos, como por exemplo minha avó, que está completando 109 anos, mas isso é um milagre, é um caso à parte. Mas enfim, naquele tempo, após ter cumprido a sua missão aqui na Terra e ascendido aos altos céus, e então recebido a aprovação do Pai, e agora ter garantido o galardão, a vida eterna a todos aqueles que o receberam e o recebem pela fé. Então, verdadeiramente a volta de Jesus estava próxima, ele viria sem demora, porque em poucos anos, talvez em poucas décadas, seus filhos repousariam e num instante, sem perceber o sono da morte, eles então ressuscitariam glorificados para então se encontrarem com o seu Senhor nos ares. Contudo, meus queridos, nós lemos no Espírito da Profecia que por 6.000 anos Satanás esteve a fazer este conflito, mas após esses 6.000 anos ele estaria então preso. Veja, eu não defendo essa ideia de que podemos marcar datas 2027, 2031 de forma alguma. Mas, ao mesmo tempo, amigos, eu tenho plena convicção que Deus sim estabeleceu uma semana milenar e não se passarão mais décadas e décadas e centenas de anos, porque nós verdadeiramente estamos entrando ali no 7º milênio, e o 7º milênio é o descanso sabático milenar. Não sei se antes, não sei se depois de 2027, 2031, isso, entre aspas, não importa, porque de uma certa forma importa sim, pois você e eu queremos sair logo dessa terra. Mas quando eu digo que não importa, não importa saber o dia e a hora, mas o Senhor está próximo. Podemos levantar as nossas cabeças, meus irmãos, porque próximo está a nossa redenção, e agora não é por conta do nosso descanso no pó da terra, mas agora é porque o
tempo se esgotou. Ali em Apocalipse capítulo 10, Jesus Cristo, quando ele aparece como aquele anjo envolto em uma nuvem que tinha as suas pernas como colunas de fogo e que tinha o seu rosto como o sol e o arco-íris sobre a cabeça, ele jura em nome do eterno Deus, ele jura em seu próprio nome ao profeta João: não haverá mais tempo. Acabou-se aquele longo período profético, nós entramos no tempo do fim. E vemos que mesmo em 1844, em 1888, a volta do Senhor poderia ser abreviada, mas por conta do coração endurecido da igreja isso não pôde acontecer. Mas agora nós estamos no finalzinho dos 6.000 anos, e independentemente que passe dessas datas de 2027 e 2021, o nosso Senhor está próximo, meus irmãos. E agora ele vem para retribuir a cada um segundo as suas obras. Sim, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas nós somos julgados por nossas obras, e a palavra de Deus também disse que aquele que muito, ou àquele que muito foi dado, muito também será exigido. E nós, como povo remanescente da profecia, recebemos muito. Muito entendimento, muita compreensão da parte dos céus, e isso nos será cobrado. É lógico, não devemos ver isso primeiramente como uma grande responsabilidade, um peso sobre as nossas costas, e melhor seria não ter conhecido essa mensagem para então não sermos assim cobrados. Não, meus irmãos. Nós recebemos uma bênção gigantesca. Esse grande conflito é entre a verdade e o erro, e nós recebemos uma verdade a qual o próprio profeta Daniel, homem muito amado no céu, não conseguiu entendê-la, mas nós a entendemos. João Batista, o maior até aquela época, nascido entre os homens, não conseguiu entender, mas nós entendemos essa verdade. Os discípulos, os apóstolos, os profetas quiseram estar neste momento que você e eu estamos vivendo, meus amigos. Eles não tiveram essa oportunidade. Abraão, o pai da fé, quis ver este momento. Moisés, o amigo do Senhor, que falava com ele face a face, gostaria de estar aqui. Enoque, homem que andou com Deus, ele ficaria orgulhoso. Ele ficaria extremamente grato se o Senhor permitisse que ele nascesse nessa época, a fim de então, após as suas longas estadas no campo, voltar agora para as cidades com o rosto iluminado, como diz patriarcas e profetas, para pregar a justos e também pregar a ímpios as verdades do Senhor e as promessas sobre a sua volta. Mas Enoque não viveu nessa época e ele nem compreendeu verdadeiramente as verdades que você e eu compreendemos. Irmãos, infelizmente, a maior parte de nós se encontra no estado laodiceano, e como diz Serviço Cristão, lá na página 40, é uma solene advertência que eu faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que estão registrados nos livros da igreja se encontra preparado para terminar a sua obra na terra, e acham-se tão sem esperança em Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. Triste é a situação de Laodiceia, mas não porque Deus estabeleceu isso, mas sim porque nós não temos verdadeiramente dado valor a tudo aquilo que nós recebemos e não temos buscado o Senhor de coração e com sinceridade, porque está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Irmãos, busquemos ao Senhor. Recebamos a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas e, pelo poder de Deus, façamos as obras do Eterno diante dos homens, para que os homens glorifiquem o nosso Pai que está nos céus através das nossas boas obras. E sem dúvida alguma, quando aquele que há de vir e que virá descer com as nuvens de anjos, com poder e muita glória,
eis que ele dará o galardão a cada um segundo as obras que ele mesmo nos concederá o poder para as realizarmos. Bom, nós vamos ficando por aqui, meus amigos, e eu espero que vocês tenham verdadeiramente uma semana de qualidade espiritual na presença do nosso Deus. Busquem hoje ao Senhor de todo o vosso coração, e você, e eu também, nós o acharemos. Venhamos a pedir o Espírito Santo com fé e com sinceridade, nos dispondo a fazermos tudo aquilo que for necessário para desimpedir o caminho da descida da plenitude da bênção do Senhor sobre nós. Porque, amigos, a verdade é que o desejo do nosso Deus para nós é a nossa santificação. Portanto, peça e lhes será dado. Busquem e vocês vão achar. Batam insistentemente na porta dos céus e Deus abrirá, escancará as portas do lugar altíssimo para derramar sem medida as bênçãos do Espírito Santo nesta semana sobre vocês. Porque se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Bom, fiquem então com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a próxima, meus queridos.